Vou ter uma conversa de pé de orelha com o senhor agora. Só eu e o senhor agora. Quer ver? Como é que o ser humano hoje ele consegue enxergar a sua fé? O ser humano ele consegue enxergar a fé dele alimentando o pensamento de crise, mas ele confessa que ele tem fé. Como pode eu viver da fé e alimentar o pensamento de crise dentro de mim? Eu vou estar falando de algo que eu não vou estar vivendo. O diabo ele já vem trabalhando essa crise aí, desde 2014. No meio de 2014, lá logo depois da Copa, lá o diabo vem trabalhando a crise. Vem a crise, a crise vai pegar o ano que vem, Então quer dizer, sem as pessoas perceberem, elas foram acolhendo aquela propaganda enganosa. Aquela propaganda enganosa foi entrando dentro do ser humano, dentro das pessoas. Por isso que qualquer coisinha que aparentemente piorava, as pessoas já estavam confortadas. Realmente, todo mundo está falando que iria ter o quê? Crise. Mas e a fé? Se eu vivo pela fé, eu não vou deixar a propaganda do diabo abalar a minha estrutura. Eu não vou deixar a propaganda de Satanás milindrar ou ofuscar os meus propósitos. Olha que coisa interessante. Quando Deus percebeu que na terra que Isaac estava era uma terra de sequidão, olha que coisa interessante. Todo mundo falou para Isaac assim: Isaac, sai dessa terra aí, Isaac. Não chove nesse lugar não, Isaac. Isaac, olha, tem um tempão que não chove, Isaac. E Isaac o quê? Recebeu aquela propaganda. Isaac recebeu essa propaganda. E olha que Isaac, ele era um escolhido de quem? De Deus. Para seguir a linhagem de Abraão, que era o seu pai. Mas quando o Senhor viu que Isaac ia sair daquela terra, o que o Senhor falou para ele? Isaac, sai não, fica porque eu vou prometer, o que eu prometi para o seu pai, eu vou cumprir na sua vida. É onde a Bíblia diz que Isaac permaneceu naquela terra, ele semeou e ele colheu 100 por 1. Mas por que ele colheu numa terra seca? Por que ele teve êxito? Por que ele conseguiu vencer diante daquela sequidão? Porque ele deu ouvido à voz de Deus. Ele deu crédito à sua fé. Porque o que fez ele ficar naquele lugar foi a fé dele. Todo mundo saindo daquela cidade. E quando Deus viu que ele ia sair também, Deus tendo uma promessa para ele, para a vida dele, Deus falou: não, você vai ficar. E ele apenas o quê? Obedeceu. A gente precisa parar para a gente entender isso. Sabe por quê? Porque o diabo trabalha com propaganda enganosa. Tem um ditado do mundo aí que a propaganda é a alma do quê? A propaganda é a alma do quê? É a alma do negócio. Não é assim a propaganda? Se você analisar um comercial de televisão, vou pegar um exemplo do que as crianças assistiam lá em casa. Aquele propaganda, como é que fala? OLX, desapega. Passava aquela propaganda lá na televisão, as criançadas ficavam repetindo aquilo lá em casa. Propagandazinha abençoada, para não falar enjoada, fala: OLX, desapega, praga do inferno. Mas aquilo, repetidas vezes, fica gravado aonde? Na mente. Assim é os projetos do diabo contra nós. Quando ele começou a dizer lá no início do ano, lá no meio do ano passado: a crise vem aí, a crise vai te pegar. Não é verdade, né? Vai ficar difícil para todo mundo.
É verdade? E o diabo veio cercando de cá, cercando de lá, ele veio usando, ele veio estreitando, e sem a pessoa perceber, muitos hoje se encontram em aperto. Não é porque ela não tem fé, mas é porque ela alimentou aquela propaganda enganosa onde? Na mente dela, e sem ela perceber, por ela ter alimentado isso dentro dela, ela anulou a sua fé. Então a gente precisa entender isso. Guarda isso, pastor José, guarda isso. Que tipo de propaganda que você faz da sua fé? Qual é a propaganda que você faz da sua fé? Para você pensar nisso, para você ver. Qual é a propaganda que você faz da tua fé? Porque é a sua fé que vai fazer você crescer. É a tua fé que vai tirar você dessa situação que se encontra. Então, qual é a propaganda que você faz dela? Quando alguém chega perto de você e fala assim: as coisas estão difíceis, não tá? Olha, só por Deus mesmo. E aí, qual é a propaganda que você faz da sua fé? Você fala para ele: não, é verdade, é isso mesmo? Ou você fala assim: não, está amarrado isso aí não vai acontecer não, a situação vai mudar, pode acontecer com ele, mas com a gente não vai. Quer dizer, você vai estar fazendo propaganda da sua fé. Mas tem gente que trabalha fazendo a propaganda da fé de uma maneira negativa. Concorda exatamente com tudo que está dando de errado no mundo. E a fé sobrenatural, a fé abraâmica, a fé possuidora, a fé que traz resultado, a fé que não dá descanso aos nossos olhos, a fé que nos mantém de pé, a fé que alimenta o nosso sonho, fica anulada. Quer ver um outro exemplo? Quando o povo de Israel saiu para poder encontrar com o exército de Golias, antes deles encontrarem com Golias, o mensageiro de Golias veio e disse assim: prepara um homem aí para lutar com um dos nossos. Golias não chegou lá primeiro. Foi anunciado que haveria uma guerra e que era para os homens preparar alguém para lutar com o guerreiro deles. Quer dizer, o diabo fez uma propaganda antes. Pega a Bíblia para você ver. O diabo fez o quê? Uma propaganda antes. Então surgiu aquele burburinho no meio do exército. Olha, nós estamos falando do exército de Israel, pastor José. Uma propaganda, uma única propaganda, fez o exército de Israel ficar parado por 40 dias, rapaz. Uma simples propaganda: e vem um guerreiro dos filisteus aí. Falaram que a espada dele é assim, que a couraça dele é assada, que ele usa tornozeleira de bronze. Olha, fizeram uma propaganda incrível de Golias. E o exército de Israel ficou parado por 40 dias por causa de uma propaganda. Se a gente parar para a gente analisar isso nos dias de hoje, não é diferente. É comum hoje o governo soltar um plano, ou inventar leis, ou inventar impostos, para tentar fazer a gente deixar de acreditar no nosso investimento. Deixar de acreditar no nosso o quê? Pergunta para alguém fora se tem alguém investindo hoje. Por que não investe? Medo. Por que tem medo? Por causa da propaganda. E é nos momentos de crise que são destacados os valentes, os heróis da fé. Guarda isso dentro de você. Desde o início de todas as coisas, nos momentos de crise, Deus levantou um homem para fazer tudo o contrário. Pega aí para você ver, a sua Bíblia. Nos momentos de tempestade, nos momentos de morte, Ele sempre usou alguém para trazer vida, para trazer a superabundância, para provocar os impossíveis que estavam diante dos homens. Foi ou não foi assim no passado? Nos dias de hoje não é diferente não.
Por isso que eu vou te fazer uma pergunta de novo, posso? Posso mesmo? Que tipo de propaganda que você está fazendo da sua fé? Que tipo de propaganda? Você está confessando a crise? Ou você está entendendo que é um momento de oportunidade que você está tendo? Porque quando eu faço propaganda da minha fé, eu não entro em acordo com aquilo que deu errado. Eu não entro em acordo com aquilo que não está acontecendo. Eu não entro em acordo com aquilo que o outro tentou, com aquilo que o outro já fez. Eu entendo que esse é o momento de eu dar um passo de fé para que as coisas impossíveis do mundo possam se tornar possível na minha vida. Na onde? Na minha vida. Nós estamos tendo essa conversa de pé de orelha hoje, pessoal. É só para você entender que Golias, com a sua propaganda, conseguiu parar um exército durante 40 dias, apenas com uma o quê? Propaganda. E quantos hoje no mundo que a gente vive, vou falar a nível de Brasil, está parado desde o meio do ano passado, porque o diabo começou, olha, vai ficar pior, ó, depois da Copa vai ficar assim, ó, depois vai ficar assado, ó, quem vai pagar vai ser a gente, ó, e aquilo foi entrando dentro das pessoas, e ao invés de elas avançarem, elas o quê? Começaram a retroceder, porque aquela propaganda foi entrando dentro delas. Você vai receber com alegria o que eu vou dizer para você? Vai mesmo? É no tempo de crise que você tem a oportunidade de dar um salto para investir. É no tempo de quê? Que você tem a oportunidade de materializar a sua fé. Não é você agir como todo mundo. Está assim de pessoas hoje confessando uma fé, mas agindo como uma pessoa comum, agindo como um mundano age, pastor José. Para o mundano é melhor um na mão do que dois voando. É verdade, né? E aí a vida fica estagnada, a empresa não cresce, a pessoa não consegue viver o sobrenatural. Ela até vem na igreja, sim ou não? Mas ela não consegue viver os impossíveis dos homens na vida dela, porque ela faz a propaganda da fé dela de uma maneira contrária, equivocada. Se a gente não vigiar, a gente vai fazer propaganda da nossa fé como o mundano faz a propaganda da fé dele. Ou não é assim que tem acontecido por aí? Por isso que a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar o quê? A gente precisa ficar atento, sabe por quê? Porque a propaganda da crise deixou muitos homens e mulheres de braço cruzado. Tem muitas pessoas hoje, por estar alimentando esse tipo de pensamento, o que ela tem na mão dela está vazando pelo meio dos seus dedos, porque o medo de perder, o medo de quê? O medo de perder, o medo de investir, o medo de provocar, tem levado ela a perder até o que ela tem. Então a gente precisa ficar atento a isso, queridos, porque a propaganda do diabo é que a crise está aí. Pastor, só quer que eu faça vista grossa? Não, eu só quero que você viva o sobrenatural de Deus, porque é nos momentos de crise que vai haver diferença entre você que confessa a sua fé em Deus, com a sua fidelidade a Deus, com relação aos que não confessam, aos que não são fiéis. É nos momentos de tempestade que precisa haver a diferença, e para haver a diferença tem que haver mudança de postura, mudança de comportamento, mudança de atitude. Tem que abrir a visão, tem que abrir a visão. Quantas pessoas hoje não estão deixando de buscar a Deus por causa da crise? Ah, não vou não, porque a situação, Deus sabe que eu estou desmotivado, Deus sabe que eu estou cansado, Deus sabe que eu estou lutando, Deus sabe, Ele está sabendo de tudo, mas o sobrenatural, meu amigo, para acontecer na nossa vida, vai depender da nossa fé, vai depender exclusivamente de quem? Da nossa fé.
Então eu não posso me dar o luxo de alimentar a campanha do diabo dentro de mim, porque o diabo está fazendo essa campanha desde o ano passado. Tá ou não dá? Os estádios tá caro, quem vai pagar vai ser nós. E aquilo foi só entrando, foi ou não foi? Foi só entrando. E por menor que fosse, ou por menor que seja hoje, qualquer coisinha contrária daquilo que acontece, dentro dela já tem uma voz que fala assim: eu já sabia que isso iria o quê? Mas se você perguntar para ela se ela tem fé, ela fala que tem. Se você perguntar para ela ou para ele se ele crê, ele vai falar que ele crê. Mas ele consegue aceitar, ele consegue sujeitar, ele consegue viver como todo mundo vive. Por isso que é importante você entender que o sobrenatural de Deus é nos momentos de crise que Ele está pronto para se manifestar na nossa vida. É nos momentos de quê? Que Ele está pronto para nos surpreender. Agora, não adianta Deus querer me surpreender se eu não tenho disposição para surpreender Ele. Eu já preguei sobre isso aqui um dia. Já ou não já? Então é nesse momento que a gente tem a oportunidade de surpreender a Deus e ao inferno, à crise, a quem quer que seja. Você consegue imaginar uma propaganda fazer um exército parar durante 40 dias, pastor José? Durante 40 dias, uma propaganda de um homem que era gigante, que era isso, que era aquilo, fez um exército, fez uma nação parar. Agora olha o detalhe: quando Davi ouviu falar da afronta que o povo de Israel estava enfrentando, quando ele ouviu falar o que o rei iria dar para quem derrotasse aquele gigante, na mesma hora ele se apresentou. Na mesma hora ele fez o quê? Ele fez o quê? Se apresentou. Agora olha o detalhe: ele se apresentou armado, com fuzil. Ele se apresentou contando com aquele exército de Israel. Não, ele se apresentou diante de Golias apenas com a sua fé. Ele se apresentou diante de Golias apenas com a sua fé. Corpo de menino, aparência de menino, estrutura de menino, mas o que estava dentro dele, igreja, chamou a atenção de quem? De Deus. E isso fez toda uma diferença, porque se você analisar fisicamente a estrutura dos dois, era sem chance. Era assim o quê? Se você parar para você analisar a sua situação hoje, diante das adversidades que de repente você tem enfrentado, fisicamente você olha e você fala assim: sem chance para mim, sem chance para mim. Mas como eu creio no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, como eu acredito no derramamento do sangue, como eu creio que a fé sobrenatural remove montanha, eu não vou parar, eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu vou perseguir os meus adversários, eu vou provocar uma mudança de situação, eu vou sair do lugar que está limitando a minha visão, eu vou viver o sobrenatural de Deus, e Deus vai ser Deus na minha vida. E aí eu não vou me importar com aqueles que já tentaram, eu não vou me importar com aqueles que têm mais do que eu, mas eu vou acreditar naquilo que está dentro de mim, que é a minha o quê? Que é a minha fé, que é a nossa o quê? A nossa fé. Então a gente precisa parar para a gente analisar isso hoje, querido, porque a propaganda do cão a todo momento está aí. Está ou não está? Está. E se a gente não vigia, a propaganda dele entra aqui, ó,
se aloja aqui e aí, ó, acabou. É no momento de crise que você tem a oportunidade de fechar grandes contratos. É nos momentos de crise que você tem a oportunidade de você investir a qualidade da sua fé, que você tem a oportunidade de revelar a qualidade da sua fé. Se a gente falar isso aqui para um incrédulo, ele vai dizer assim: o senhor é louco. Não, eu não sou louco. Você está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Ficou bonito, não ficou? Me chama de louco, vai? Vai não, é porque eu acredito. É porque eu o quê? É porque eu acredito. Então, se a gente parar para a gente analisar naquilo que você entende que Deus pode fazer, você não vai dar descanso a ninguém, começando pela sua carne, começando pelos seus olhos. Você não vai dar descanso a nada enquanto você não chegar onde você quer. Enquanto você não chegar aonde você quer. Coloca uma coisa dentro de você: para você receber as grandezas de Deus, você tem que entender que Ele é maior do que o problema que você enfrenta. Não tem como eu desfrutar das grandezas de Deus analisando Ele como um Deus pequenininho. Pastor, o meu Deus é grande. E por que os impossíveis faz você recuar? Por que os impossíveis faz você temer? Por que os impossíveis dos homens faz você titubear na fé? Porque está assim de pessoas aí hoje cambaleando na fé, confessando o nome de um Deus grande, mas tem atitudes pequenininhas, pastor José. Atitudes o quê? Pequenininhas, sem poder de reação, só fazendo o básico. Você não escandaliza com o que eu vou dizer, não. Fazendo para comer tá bom, só vivendo do básico, não se lança em cima de algo grande, não se empenha em atingir coisas grandes na vida. Está assim de pessoas hoje, igreja, vivendo uma fé comum, uma fé natural, uma fé onde o governo dá um plano, a fé dentro da pessoa fala assim: ainda bem que eu tenho Deus para me valer, e cruza os braços. Ainda bem que eu tenho Deus para me valer, mas ela faz o quê? Ela cruza os braços, e sem ela perceber, tem algo que grita dentro dela, uma palavrinha desse tamanhozinho chamada medo, que faz ela ficar travada. Que faz ela ficar o quê? Está assim de gente hoje, com a sua fé travada, com a sua fé anulada, por causa do medo. Por causa do quê? Por causa do medo. Quando alguém chegar perto de você e falar: a situação não está boa não, né? Para você pode não estar, mas para mim está, ó. Pastor Vilmar, eu vou falar aquilo que eu não tenho? Não, você vai confessar aquilo que você crê. É diferente de você falar aquilo que você não tem. Os fariseus no passado, Jesus disse para eles que eles engoliam um mosquito e arrotavam um camelo, porque eles faziam uma coisa desse tamanhozinho, né? Na realidade desse tamanhozinho, mas aparentemente eles demonstravam que eles estavam fazendo muito. Agora, se eu entendo o que é fazer propaganda da minha fé, meu amigo, chegue quem tiver de chegar perto de mim, aconteça o que tiver de acontecer, esteja eu aonde eu estiver, eu não vou perder a oportunidade de provocar uma mudança, uma transformação na minha vida. O sobrenatural de Deus só pode se tornar possível na nossa vida se nós nos lançarmos nas promessas dele, se nós deixarmos de agir como pessoas comuns, se nós deixarmos de agir no sentimento, com os olhos da razão. Eu vou te perguntar de novo: posso mesmo? Como é que você está vendo a sua fé? Como é que você enxerga a sua fé? Você enxerga ela como?
A minha fé eu enxergo que eu posso chegar até ali, ou que até ali tá bom. Como é que você enxerga a sua fé? Pastor Vilmar, a minha fé às vezes ela é fraca, às vezes talvez. Isso não é fé. Porque a fé genuína, guarda isso, ela leva a gente a falar com autoridade, ela faz a gente viver em plena convicção de que aquilo que a gente está determinando vai acontecer. Quando a fé ela é possuidora, quando a fé ela está viva dentro da gente, a gente não perde a oportunidade para a gente sair da situação. De um jeito ou de outro, eu vou sair desta situação. Eu não quero saber se ele morreu, eu não quero saber se ele naufragou na fé, eu não quero saber se os mais capacitados ficaram no meio do caminho. Eu não vou ficar. Eu não vou o quê? Eu não vou ficar. Vocês devem conhecer muitas pessoas diplomadas aí, tem ou não tem? Que está varrendo rua, pastor José. Porque perdeu a expectativa de acreditar naquilo que ela se especializou. Ela não consegue acreditar no seu potencial, ela não consegue se ver como cabeça, ela prefere transferir a capacidade dela para outra área, do que propriamente acreditar naquilo que ela estudou, naquilo que ela investiu anos e anos de madrugada, de estudo, de empenho. Tem ou não tem um montão de gente aí assim? Tem, por quê? Porque age de uma maneira natural, porque age em cima da propaganda do diabo. A crise está aí, a crise está aí, a dificuldade está aí, está difícil para todo mundo, olha, e aí vai. Sem ela perceber, daí a pouco o diabo começa a convencer ela de que ela tem que mudar de ramo, de que aquilo ali foi um sonho, aquilo ali era demais para ele ou para ela. É assim ou não é? Está assim de pessoas aí assim, pessoal. Então eu vou te pedir um favor, posso? Posso mesmo? Viva o sobrenatural de Deus. Viva o sobrenatural de Deus. Se lança, provoca, levante a tua cabeça, vai adiante, creia que Deus está com você, não tenha medo, parte para cima. Agora é o momento de você crescer diante dessa situação. Você pode ter chegado aqui hoje em baixa, ou por baixo, ou como cauda. Saia daqui com essa visão. Não, hoje eu vou sair daqui para tirar minha vida dessa situação. Eu vou sair daqui para me poder arrebentar. Eu vou sair daqui para provocar uma mudança, uma transformação. Se eu não pôr isso dentro de mim, acabou. Se nós não colocarmos isso dentro da gente, para que viver? Para que sonhar? Para que estar aqui? E olha que o diabo já deve ter falado isso hoje ainda, para muita gente hoje. Para que ir na igreja? Quando não, ele grita no ouvido das pessoas assim: para que orar se não está acontecendo nada? Para que dizimar? Para que fazer campanha se você não está vendo nada acontecer? É assim, não é? Daí a pouco a gente vai estar vivendo isso aí. E onde é que fica o sobrenatural de Deus? Onde é que fica a providência dele? Cada vez mais distante. Não porque ele não pode fazer, não porque ele não quer fazer, mas é porque a gente às vezes tem atitude de pessoas incrédulas, por compactuar com a propaganda. É verdade, né? Quer ver só uma coisa interessante? Está chegando o Dia dos Pais. Qual é a propaganda que mais toca na televisão hoje? Vamos ver se você sabe. Vamos ver, uma propaganda que todo ano essa abençoada dessa propaganda toca lá. Papai, você amor da Dolly é um exemplo da vida. Já chegou o Dia dos Pais, você sabe, vai vir a propaganda da Dolly. Aquilo já está onde?
memorizado, é verdade, né? Tá, não dá? Pois é. E mesmo que você não queira aprender a cantar, aquilo fica ali na sua cabeça. Toim, toim, toim. Você não quer cantar, mas a sua mente fica. É horrível quando você grava algo na cabeça que você não quer. É verdade? Assim é as pessoas hoje, gravando a crise, a situação, a condição, a realidade, o mundo. Eu não estou nem aí para esse mundo, pessoal. Você tem que acreditar naquilo que está dentro de você. O que acontece do lado de fora, entenda isso, o que acontece do lado exterior, você tem capacidade suficiente para dominar, quando o seu interior está voltado para as coisas de Deus, quando o seu interior está apoiado nas Escrituras, nas promessas. Você crê que aquele que é fiel não é desamparado, então eu vou viver esse espírito. Você lê na Bíblia que o Senhor é o seu pastor, não vai te faltar nada, então esse espírito tem que estar dentro de você. É essa posição que tem que estar dentro de você. Se não, meu amigo, assim como você guardou a propaganda da Dolly, é verdade, né? Quando você vai tirar, é um exemplo, amém, pessoal? Você vai lá no banco tirar o salário, né? Aí passa lá o cartão, não tem dinheiro, né? É um exemplo. Na mesma hora vem o quê? A situação tá boa para o governo, que não depositou. Ou não é assim? Quer dizer, você começa a administrar a sua vida de uma maneira natural, assim, como todo mundo vive por aí. E tem pessoas hoje aí vivendo o avesso da vida, tem pessoas hoje vivendo um inferno, e não conseguem reagir, diante da situação, porque aquilo já está enfatizado dentro dela. Está difícil, para ninguém está dando, eu não sou melhor do que ninguém, e aí como é que vai fazer? Como é que vai Deus trazer as suas maravilhas? Nós com uma consciência dessa, com uma postura dessa, com uma visão dessa, fica impossível. Fica ou não fica impossível? Hoje eu falei para vocês que nós ia ter uma conversa de pé de orelha, né? Conversa boa, ainda bem que ela veio. Conversa boa é essa, verdade, né? Não é boa essa conversa? A gente tem que despertar. Senão, meu amigo, a gente vai estar perdendo nosso tempo aqui. A gente vai estar o quê? Perdendo nosso tempo. Peraí, é ruim, hein? Não, essa situação ela já mudou. Agora imagina eu abatido, cansado, desanimado, preocupado, atribulado, chego perto de você e falo para você assim: rapaz, não sei onde é que nós vamos parar com esse mundo não, hein? Eu falando com você. Aí você vira do outro lado e fala assim: eu já não sei mais nem o que fazer. Essa é a propaganda da tua fé. Essa é a propaganda da sua fé. Mas se você não vigiar, é essa propaganda que você está fazendo. Se a gente não vigiar, se a gente não acordar, essa é a propaganda que a gente está fazendo. A dificuldade está aí? Está. Todo mundo está enfrentando luta? Está. Você também está enfrentando? Fala assim: pastor, eu estou enfrentando. Fala. Pastor, eu estou enfrentando. Fala. Mas você vai vencer. Amém, pessoal? Você vai o quê? Você vai vencer. É isso que não pode sair de dentro de você. Tem pessoas hoje que ela diz assim: eu estou enfrentando luta, mas ela não acredita que ela pode o quê? Vencer. E a luta está aí, a dificuldade está aí, mas a gente vai o quê? A gente vai vencer. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito. E eu acredito nisso. Nós vamos o quê? E para a gente vencer, o primeiro passo que a gente tem que tomar: mudar a propaganda que a gente está fazendo da nossa fé. Mudar a propaganda que a gente está fazendo do quê? Da nossa fé. E a segunda coisa que a gente tem que fazer é viver o sobrenatural de Deus. É viver o sobrenatural. É você não deixar a sua boca confessar o que o mundo confessa.
Está assim de pessoas hoje, conhecedoras da palavra, confessando com todas as letras o que o mundo confessa, o que o mundo sugere, o que o mundo aceita, o que o mundo vive. Tem ou não tem por aí? Pois é. É comum as pessoas analisarem assim: hoje não acontece mais sobrenaturais como acontecia antes. Mas por que não acontece na vida de muitos? Por quê? Pois é, Ele é o sobrenatural de Deus. Ele é o sobrenatural de Deus. Eu sou o sobrenatural de Deus. Por que não acontece? Alguém esteve determinado a ganhar minha alma para Jesus. Alguém viveu um sobrenatural, mesmo contrariando o mundo, para me poder estar aqui hoje. Com ele não foi diferente, com você não vai ser diferente. Amém, pessoal? Porque se você contrariar o mundo e viver a prática da fé, ninguém vai te parar, e todos vão contemplar o impossível, o sobrenatural na sua vida.